Oi pessoal, tudo certo? Aqui é o Andrei e hoje continuamos com a história do Brasil. Agora a Primeira República, ou seja, a gente continua exatamente de onde paramos de Brasil Império. O imperador Pedro II foi deposto e todos aqueles problemas, a crise financeira, a crise social no Brasil, continuam. Mudou o governo, agora a gente tem uma crise política ainda mais profunda que mudou o regime. E, enfim, vamos dar continuidade aqui que eu vou explicando pra gente. Vou começar a transmitir os slides. Pronto. Essa aqui é uma pintura da Proclamação da República, feita no dia 15 de novembro de 1889. E como eu disse para vocês, além da crise política, a República foi basicamente proclamada por causa da abolição da escravidão. Os grandes senhores não aceitaram que foi assinada a Lei Áurea e derrubaram o imperador. O imperador estava velhinho, também não resistiu, não fez muita questão. Essa aqui é uma pintura do corpo dele já morto. O imperador morreu em 1891 num hotel velho em Paris. Abdicou completamente, ele tinha voltado para Portugal, mas não pôde ficar lá por causa da crise. Ele era primo da casa real de Portuguesa. Então ele morreu em Paris, num hotel velho e muito esquecido e muito doente. É um triste fim para o imperador brasileiro. E uma coisa que eu vou tratar com vocês agora talvez seja um pouco complexa, mas que é muito útil para pensar no cotidiano sempre que acontece a deposição de um chefe de Estado, seja ela pela força ou por causas naturais, como por exemplo a morte súbita, um governador, o presidente morre de repente, ou sofre um golpe de Estado, ou sofre um impeachment. Após esse movimento, normalmente é seguido de um período de grande instabilidade, de grande crise, uma crise profunda, normalmente é sucedida após a morte súbita do chefe de Estado. No caso do Pedro II foi uma deposição, a morte veio depois, mas depois que é trocado de repente um governador, um governante, normalmente é seguido um período de grande crise. E isso é essencial para vocês entenderem o começo da República no Brasil, porque foi um dos períodos mais turbulentos e mais infelizes da nossa história. Enfim, a gente chama esse período de República das Espadas, porque, para variar, dois militares estavam no governo após ter dado um golpe. E é engraçado que eles eram rivais entre si. O primeiro a assumir era um amigo pessoal do imperador, o Marechal Deodoro da Fonseca, lutou na Guerra do Paraguai, mas participou do golpe de Estado que efetivamente o derrubou e deu fim ao Império no Brasil. Ele foi o cara que proclamou a Constituição Republicana. E o outro que vai assumir em 1894 é o Floriano Peixoto, que era rival, os dois se odiavam, e eles juntos, esses dois militares no poder, correspondem ao período que a gente chama de República das Espadas, que conheceu uma profunda crise econômica, social e política no Brasil. Para começar, nesse um ano e meio, além do imperador ter morrido, está no exílio. Ele ainda era uma figura muito importante, muito querida, principalmente pelos escravos no Brasil. O imperador foi deposto no auge da sua popularidade, por causa da Lei Áurea, obviamente. E era muito querido pelos plebeus também, era um homem muito simples. Bom, a Constituição Republicana é então proclamada e a principal característica eles não queriam o poder na mão de um só novamente. O imperador tinha muito poder para mandar. O que acontece após um período de centralização do Império? Um período de descentralização profunda na Primeira República. Eles vão adotar um modelo que a gente chama de federalismo. E essa aqui foi a bandeira por 3 dias do Brasil. Eu não vou falar de que país eles copiaram, vou deixar vocês descobrirem, fazer a investigação de vocês aqui, mas está muito na cara essa bandeira ridícula de feia. Foi a bandeira do Brasil durante um tempo. Gente, que chacota. Então, o que significa o federalismo no Brasil? Os estados agora tinham uma grande independência, uma grande autonomia de governo. Eles tinham um poder de gestão muito grande. Por exemplo,
o Rio de Janeiro e outros estados, qualquer estado que seja, podia fazer um empréstimo internacional. Pedir, por exemplo, São Paulo podia fazer um empréstimo com os Estados Unidos sem pedir para o presidente. Hoje isso é uma loucura, é impossível, mas na época, como eu acabei de falar, os estados tinham grande autonomia. Além, o outro exemplo de autonomia dos estados é que cada estado tinha sua guarda, seu exército pessoal. Vocês já repararam que no Brasil existe uma polícia militar, nos outros países não é assim, mas aqui no Brasil é. Por quê? Porque é um legado dessa época. Cada estado tinha o seu próprio exército, que com o passar do tempo foi se transformando na polícia militar. Então, se a gente teve uma grande centralização na época do Pedro II, do imperador Pedro II, começamos agora a ter uma descentralização muito grande. E 2 estados vão se sobressair nessa história. São Paulo e Minas Gerais, pela quantidade, pela população gigante que eles dois tinham e pelo poder econômico. Além do Rio de Janeiro, outro estado também vai se destacar nesse meio desses 3, que é o Rio Grande do Sul. Mas o poder dele começa a crescer mais lá pra frente. Bom, nesse comecinho do Império, nesse primeiro um ano e meio, a gente estava numa crise profunda e o Rui Barbosa, famoso, um advogado muito famoso do Brasil, parente de uma pessoa que eu vou deixar vocês descobrirem também. Pesquisem aí Rui Barbosa, ver quem vai aparecer. Então, é uma parente dele. E ele era uma dessas mentes brilhantes, mas que teve uma péssima ideia. Ele quis industrializar o Brasil e para isso ele autorizou os bancos a imprimir dinheiro. Imprimir dinheiro e emprestar para quem quisesse. Se você já estudou 5 minutos de economia na sua vida, você sabe o que isso acontece, né? O que acontece depois disso. Uma grande inflação, o dinheiro perdeu valor e a crise econômica que era para ser solucionada piorou e agravou muito. A gente chama isso de encilhamento. Essa prática ficou muito famosa. Rui Barbosa autorizou que os bancos imprimissem dinheiro. Isso piorou a crise no Brasil enormemente, já nesse comecinho muito instável da República. Além da crise econômica e política, porque o Deodoro precisava se assegurar e tinha o Floriano o tempo todo atrás dele, Floriano é um marechal muito popular, por uma série de motivos, que a gente não vai entrar aqui agora. Além da crise econômica, além da crise política e além da crise social, que a gente tinha os escravos agora recém-libertos, a gente estava precisando de novos heróis nacionais. Os políticos republicanos não podiam usar os ícones do Império. Duque de Caxias, esse pessoal teve todo de ser abandonado, José Bonifácio também. Eles foram abandonados e eles precisavam encontrar novos heróis. Quem que eles precisavam achar? Lá na época da Inconfidência Mineira, que o pessoal de Minas está tentando se separar, eles acharam o único cara que morreu na rebelião, que todo o resto se safou, que foi o Tiradentes. Essa aqui é a pintura do Tiradentes, depois a gente conversa um pouco sobre ela. E justamente expressa essa mudança, essa escolha de novos heróis, novos símbolos para o Brasil, expressa essas mudanças profundas que estávamos atravessando nesse período. Então, eles arrumaram os bandeirantes nessa época também. Então foi um período de grande mudança para o Brasil, apesar da vida da população continuar sempre muito ruim. Bom, gente, é isso que eu trouxe para vocês. Daqui a pouco a gente volta com a política dos governadores.